Há um segredo sobre a noite que o mundo das trevas conhece muito bem, mas que a grande maioria dos cristãos ignora completamente. Existe uma razão estratégica pela qual a insônia ataca de madrugada. Existe um motivo pelo qual os seus piores pensamentos, medos e ansiedades parecem ganhar uma força descomunal quando você coloca a cabeça no travesseiro. Nós fomos ensinados que dormir é apenas um ato biológico, um momento de desligar o sistema para descansar o corpo. Mas o que vou compartilhar com você hoje muda tudo. Informações vindas de quem já operou nas profundezas das trevas, ex-sacerdotes de alta magia e ex-bruxos que se converteram a Cristo, confirmam uma realidade assustadora, porém necessária. A noite é o horário de maior tráfego no mundo espiritual. Enquanto a igreja dorme desprevenida, o inimigo trabalha. Eles sabem que quando o seu corpo repousa, a sua alma fica exposta e o seu espírito entra em um estágio de sensibilidade extrema. Mas aqui está a boa notícia. A chave que vamos virar hoje. A mesma sensibilidade que o inimigo tenta usar para te atacar é a porta que o Espírito Santo quer usar para te curar e te revelar segredos profundos. Neste vídeo, eu não vou apenas te dar uma oraçãozinha para dormir melhor. Nós vamos entrar em um nível de instrução de guerra. Você vai entender o que acontece no reino espiritual entre as 2 e as 4 horas da manhã. E o mais importante, eu vou te entregar as 4 confissões estratégicas, chaves de autoridade, que você precisa fazer ao Espírito Santo antes de fechar os seus olhos. Se você tem acordado cansado, se tem tido sonhos confusos, ou se sente que há uma guerra na sua mente assim que o sol se põe, este conteúdo é a resposta que você estava buscando. Você vai aprender a transformar o seu quarto de um campo de batalha em um altar de revelação. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo denso e poderoso, eu quero que você faça algo profético agora mesmo. Deixe o seu gostei neste vídeo. Não é apenas um clique, é você dizendo: eu estou pronto para receber essa instrução e fechar as portas para o mal. E eu quero muito saber quem está comigo nesta trincheira. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em todas as partes do mundo. Se você sente que precisa blindar o seu sono hoje, já comenta aqui embaixo. Eu tomo posse da minha paz. Vamos começar. Parte 1. A geografia espiritual da noite e a vulnerabilidade da alma. Para entendermos a importância do que vamos fazer hoje, precisamos primeiro compreender o terreno onde estamos pisando. A Bíblia nos dá indícios claros de que a noite não é neutra. O Salmo 91 fala sobre o terror noturno. Jesus foi preso à noite. As parábolas dizem que o inimigo veio e semeou o joio enquanto os homens dormiam. Por que isso acontece? A premissa é muito séria. A noite é o horário em que o mundo espiritual se move com mais intensidade e velocidade. Quando ex-bruxos e ex-satanistas relatam suas experiências passadas, eles são unânimes em dizer que os rituais de maior poder, as projeções astrais e os envios de maldição são feitos preferencialmente na madrugada. Não é por uma questão estética de filme de terror. É uma questão de física espiritual. Entre as 2 e as 4 horas da manhã, o metabolismo humano desacelera drasticamente. A mente consciente, aquela parte de você que racionaliza, que coloca barreiras, que diz, isso é verdade, isso é mentira, ela baixa a guarda. As barreiras emocionais caem. É nesse momento que a defesa natural da alma diminui e o discernimento lógico fica suspenso. O que isso significa na prática? Significa que, biologicamente e espiritualmente, você fica exposto. É como uma cidade que, durante o dia, tem os portões fechados e guardas nos muros, mas à noite os guardas dormem e os portões ficam entreabertos. O inimigo, sendo um estrategista legalista, aproveita essa vulnerabilidade biológica para infiltrar sementes espirituais. É por isso que muitas vezes você vai dormir bem, mas acorda com uma tristeza que não é sua. Você acorda com uma raiva inexplicável, com um desejo de desistir, ou com um cansaço que parece que você carregou pedras a noite toda. E isso não foi apenas um sonho ruim. Isso foi uma incursão espiritual em um território que estava desprotegido. Porém, existe o outro lado da moeda, e é aqui que a sua vitória começa a ser desenhada.
A mesma falta de defesa que o diabo tenta explorar é a abertura de coração que Deus deseja preencher. À noite, quando o mundo silencia e as distrações do trabalho, do celular e das conversas acabam, o coração humano fala. Emoções que você reprimiu o dia todo emergem. Preocupações que você jogou para debaixo do tapete se revelam. O Espírito Santo anseia por esse momento. A Bíblia diz em Jó 33 que Deus fala de uma maneira e de outra. Em sonhos, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Olha que tremendo. A noite é o momento onde Deus quer selar a instrução no seu espírito, onde Ele quer te curar e te dar direção. Mas existe uma regra no mundo espiritual. A noite é uma arena de disputa. Quem não convida o Espírito Santo para ocupar o espaço, acaba deixando o território livre para qualquer outra influência. O mundo espiritual não suporta o vácuo. Se o seu quarto não estiver cheio da glória de Deus, ele estará vulnerável às sugestões das trevas. Parte 2. A estratégia da confissão como arma de guerra. Agora que você entendeu que o seu sono é um campo de batalha ou um campo de colheita, dependendo de quem governa, precisamos falar sobre a ferramenta que vamos usar, a confissão. Muitos crentes têm uma ideia errada e infantil sobre o que é confessar algo a Deus. Acham que confessar é apenas um momento de culpa, onde você lista seus erros para Deus não ficar bravo com você. Isso é uma visão muito pequena. No contexto de guerra espiritual, a confissão é uma manobra tática de desarmamento. Imagine que cada pecado, cada mágoa, cada medo e cada ansiedade que você carrega do seu dia seja uma isca ou um rastreador. O inimigo precisa de legalidade para atuar. Ele precisa de um gancho. Como diz a palavra, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar no grego original pode significar oportunidade ou ponto de apoio. Quando você vai dormir carregado de ofensa ou cheio de ansiedade, sem apresentar isso ao Espírito Santo, você está, basicamente, indo para o campo de batalha segurando a munição que o inimigo vai usar contra você. As bruxas e magos sabem que não podem tocar em um crente que está alinhado e coberto, mas eles buscam incessantemente o crente que está vazando, o crente que tem brechas não confessadas. Portanto, as 4 confissões que vou te ensinar agora não são rituais religiosos, não são frases mágicas, são atos de autoridade que limpam o seu sistema espiritual, retiram o direito legal do inimigo de te oprimir à noite e convidam a presença manifesta de Deus para ser o seu escudo enquanto você dorme. Preste muita atenção, porque a ordem dessas confissões é importante. Elas seguem um fluxo de limpeza, preenchimento e proteção. Parte 3. A primeira confissão. Sonda o meu coração, desarmando as armadilhas invisíveis. A primeira coisa que você deve fazer ao se sentar na sua cama, antes de se deitar, é a confissão de sondagem. A frase-chave é baseada no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que isso é vital? Porque durante o dia nós acumulamos lixo emocional que nem percebemos. Uma resposta atravessada que você recebeu, uma imagem impura que passou pelos seus olhos, um sentimento de inveja sutil, uma raiva no trânsito. No mundo espiritual, aquilo que não é exposto à luz do Espírito Santo vira ferramenta nas mãos das trevas à noite. O inimigo usa essas pequenas sujeiras como portais de acesso. Ofensas não resolvidas viram pesadelos de perseguição. Medos ignorados viram ataques de pânico na madrugada. Quando você diz ao Espírito Santo, Espírito Santo, sonda o meu coração agora. Se há em mim algum caminho mau, me mostra. Você está fazendo uma varredura de segurança. Você não está pedindo para ser humilhado. Deus não expõe suas feridas para te envergonhar. Ele expõe para curar antes que infeccione. Quando você confessa, Senhor, eu fiquei com raiva daquela pessoa hoje. Ou, Senhor, eu senti medo do futuro hoje. Você está arrancando essa emoção da mão do diabo e entregando na mão de Deus. Isso desarma as iscas. O bruxo, o demônio, o espírito opressor que tentar se conectar com você à noite pela frequência da raiva ou do medo não vai encontrar nada. Por quê?
porque você já entregou aquilo. O gancho não está mais lá. Você limpou o campo de pouso. Essa confissão fecha os pontos de acesso. É inteligência espiritual estratégica. Você precisa dormir zerado, sem pendências com o céu e sem ganchos com o inferno. Parte 4. A segunda confissão. Encha-me de novo. A estratégia do escudo. Depois de limpar o terreno, vem o segundo passo crucial. Lembra que eu disse que o mundo espiritual não aceita vácuo? Se você apenas se esvaziar dos problemas, mas não se encher de Deus, você fica limpo, porém vazio. E Jesus alertou que, quando um espírito sai e encontra a casa varrida e adornada, porém vazia, ele tenta voltar com mais força. A segunda confissão é: Espírito Santo, encha-me de novo com a tua presença e com o teu azeite. Essa é uma estratégia de recarga. Nós, seres humanos, somos como baterias espirituais. Nós vazamos virtude durante o dia. Se você lida com pessoas difíceis, trabalha em ambientes pesados, enfrenta trânsito ou tem familiares que sugam sua energia, você chega ao final do dia com um nível de azeite baixo. Quem tem chamados espirituais, quem tem luz atrai ataques. É natural. E a falta de preenchimento à noite é o que permite ataques mentais e sonhos confusos. Um crente cheio não dorme vulnerável. Quando você pede, enche-me, você está restaurando a pressão interna do seu espírito. Pense num mergulhador no fundo do mar. O que impede o corpo dele de ser esmagado pela pressão da água? É a pressão interna do oxigênio. O que impede você de ser esmagado pela atmosfera maligna da madrugada? É a pressão interna da glória de Deus dentro de você. Dizer, encha-me de novo, é como recarregar um escudo de força. Você precisa deixar claro para o mundo espiritual que aquele corpo deitado na cama não é uma carcaça vazia, mas um templo habitado. E onde há plenitude de Deus, as trevas não encontram espaço para entrar. Parte 5. A terceira confissão. Fala comigo esta noite, transformando o sono em escola. Agora que você está limpo e cheio, vamos para a ofensiva. Vamos transformar a noite em ganho. A terceira confissão é: Senhor, fala comigo esta noite. O teu servo ouve. Muitos cristãos acham que dormir é desligar. Na verdade, para o profeta e para o guerreiro, dormir é sintonizar. O seu espírito não dorme. Enquanto seu corpo repousa, seu espírito está acordado e altamente receptivo. É neste horário que Deus quer entregar as maiores estratégias. Deus avisou José em sonho para fugir para o Egito, salvando a vida de Jesus. Deus deu a Daniel a revelação dos impérios mundiais à noite. Deus encorajou Paulo em visões noturnas, dizendo que ele não morreria no naufrágio. Quando você verbaliza, fala comigo, você está dando uma autorização legal para que o Espírito Santo acesse o subconsciente da sua alma, onde sua mente racional não consegue bloquear. É aqui que Deus revela quem está te atacando escondido, orienta decisões de negócios ou familiares, corrige rotas onde você está errando e não percebe, entrega ideias criativas. Se você não faz essa oração, seus sonhos ficam à mercê da poeira do dia ou de manipulações do inimigo. Mas quando você consagra seus ouvidos espirituais antes de dormir, você transforma o seu travesseiro em um campo de instrução. Você acorda com a resposta que estava procurando há meses. Uma palavra revelada à noite pode quebrar anos de confusão na sua vida. Parte 6. A quarta confissão. Protege a minha mente, meu espírito e minha casa. O comando de território. Por fim, a quarta confissão. Esta não é um pedido frágil, é um comando de autoridade sacerdotal sobre o seu lar. Você deve declarar: eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mente, meu espírito e minha casa. Eu estabeleço um perímetro de fogo ao redor deste lugar. Por que isso é necessário? Como o ex-bruxo revelou, a noite é território fértil para ataques psíquicos. O que são isso? Sonhos manipulados, pesadelos enviados, projeções espirituais de pessoas que desejam o seu mal ou aquela paralisia do sono que tenta te sufocar. Muitas vezes, a inquietação profunda sem causa ou aquela impressão de que tem alguém no quarto é uma tentativa de invasão territorial. Quando você faz essa confissão de proteção, você está demarcando o território. No mundo espiritual, limites são estabelecidos pela palavra de autoridade. Você está dizendo: daqui para dentro trevas não passam. Daqui para dentro espíritos familiares não operam.
Daqui para dentro, retaliação não entra. Você ativa a cobertura angelical. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas a ativação dessa promessa muitas vezes depende da nossa posição de fé. Ensine a sua casa quem manda ali. Fale para as paredes espirituais da sua casa que elas pertencem a Jesus Cristo. Bloqueie portas espirituais. Impeça viagens astrais direcionadas contra você. Ao fazer isso, você garante que o seu corpo vai descansar em segurança, enquanto Deus vigia a cidade. Parte 7. O resultado. Um sono restaurador e o governo da noite. Amados, quando você pratica essas 4 confissões, sonda-me, enche-me, fala comigo e protege-me. Você deixa de ser uma vítima da noite para ser alguém que governa a noite. A diferença é imediata. Você vai perceber que dorme mais leve. Aquele peso nos ombros desaparece. A ansiedade da madrugada, que faz o coração disparar às 3 da manhã, perde a força. Seus sonhos começam a mudar de perseguição para instrução. A atmosfera do quarto se transforma. Você acorda renovado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente carregado. O crente que faz isso entende a lei espiritual que diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. O descanso se torna uma arma. Enquanto você repousa, Deus trabalha. Enquanto você silencia, Deus guerreia as suas guerras. Não aceite mais dormir vulnerável. Não aceite mais que a sua noite seja um parque de diversões para demônios. Tome posse da sua autoridade. Parte 8. Oração final e selamento. Agora eu quero convidar você a fazer isso na prática comigo. Onde quer que você esteja, se puder, feche os seus olhos. Vamos selar esse ensinamento e aplicar essas 4 chaves agora mesmo sobre a sua vida. Vamos transformar o seu quarto agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença agora. Senhor, nós reconhecemos que a noite é Tua e que a escuridão não é escura para Ti. Espírito Santo, nós começamos dizendo: sonda o nosso coração agora. Nós colocamos para fora toda a mágoa, toda a raiva do dia, toda a preocupação, todo o medo do amanhã. Nós renunciamos a qualquer ofensa que tenhamos guardado. Nós limpamos o nosso altar agora. Tiramos toda a munição das mãos do inimigo. Perdoa-nos e lava-nos. Senhor, nós pedimos, enche-nos de novo. Onde havia cansaço, coloca a Tua força. Onde havia desgaste, derrama o Teu óleo fresco. Batiza o nosso sono com a Tua presença. Não queremos dormir vazios, queremos dormir transbordando. Pai, nós te pedimos, fala conosco esta noite. Abre os nossos ouvidos espirituais. Visita-nos em sonhos. Traz a resposta, traz a cura, traz a direção. Que o nosso sono seja um tempo de escola no Teu reino. Bloqueia toda voz estranha e que só a Tua voz prevaleça. E finalmente, Senhor, nós levantamos um muro de fogo e aplicamos o sangue do Cordeiro sobre a nossa mente, sobre a nossa cama, sobre o nosso quarto e sobre a nossa casa. Nós proibimos a entrada de qualquer espírito devorador, de qualquer retaliação, de qualquer pesadelo. Nós declaramos que a nossa casa é território santo e que os anjos do Senhor estão posicionados agora nas portas e janelas. Nós declaramos que vamos nos deitar e dormir em paz, porque só Tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Assim nós oramos, cremos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Sinta essa paz que acabou de invadir o seu coração. Isso é a confirmação de que o Espírito Santo assumiu o controle. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza de vitória. Por isso, eu quero que você escreva uma frase de decreto nos comentários para selar o que fizemos aqui. Escreva bem alto nos comentários: a minha casa é território do Espírito Santo. Escreva isso com fé. Profetize sobre o seu lar. Use os comentários também para semear um testemunho ou para encorajar um irmão que pode estar passando por insônia e depressão. A sua palavra pode ser a luz que alguém precisa ler hoje. Seja essa luz. Se este vídeo falou com você, se te trouxe clareza e força, verifique se você já está inscrito no canal. Nós trazemos conteúdo diário como este para te armar e te fortalecer. Ative o sino para não perder a próxima instrução. E por favor, compartilhe essa mensagem. Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que diz que não consegue dormir.
Você pode ser o agente de libertação na vida dele hoje, apenas enviando esse link. Vá em paz, durma guardado e lembre-se, você não está sozinho nesta guerra. Aquele que te guarda não dorme. Que Deus te abençoe poderosamente. Te vejo no nosso próximo encontro. Fique na paz.